Oi gente, eu sou a Mileide Lopes, estilista da marca Novelo, e hoje eu vou ensinar vocês a ter um tingimento perfeito com a sua peça. Seja ela usada, seja ela nova ou seja ela para você fazer uma coisa diferente que você não tem. Aqui a gente tem uma peça muito comum, que eu tenho certeza que todo mundo tem em casa, que é essa camiseta, aquela camisetinha que fica puída ou destonada mesmo. Tá vendo que o preto ele começa a ficar desbotado? E aí de repente você quer renovar essa peça, é uma peça que é bonita, que tá lá ainda em bom uso, só que a corzinha dela tá... Geralmente isso acontece muito com as peças de algodão. Então, a gente vai ensinar você a renovar essa peça para ela ficar com cara de nova e você usar ela por mais tempo. E aí você pode ir sempre renovando até você não ter condições mesmo de usar essa peça. Aqui eu separei para vocês, ó, pode ser uma panela. Aqui eu uso esse caldeirãozinho que eu tenho carinhosamente ganhado de família. Então eu já uso ele alguns bons anos. Já deixei aqui mais de 1 litro de água fervendo aqui, tá? Tenho o costume de usar muita colher de pau, mas você pode usar a colher que você tem para mexer, para dissolver essa tinta. A gente tem um pegador, pode ser o que você tiver em casa. Aqui eu peguei um pegador de salada, ó. E essa bacia. É legal você ter uma bacia mais clara para você ver a quantidade de tinta que está saindo desse tecido quando você for lavar. Porém, aqui é a que a gente tem no momento, mas eu consigo ver a quantidade de tinta que vai sair aqui tranquilamente, principalmente das cores escuras que a gente for usar. Aqui, com os insumos que são as tintas, eu trouxe 2 tipos que é para tecido sintético. Então a gente tem essa aqui que é um Sintex, é para tecidos de poliéster ou tecidos que não são de algodão, tá bom? É importante ler, tem as descrições aqui e o como você vai usar é importante a gente ter essa diferença. E tenho a tinta Tupi, que essa aqui é para algodão, ó. E a tinta Guarani, que também é para algodão. Então, tô dando essas 2 opções de marcas, são marcas diferentes, mas que vocês podem escolher a que tá aí no supermercado ou mais próximas de vocês. A gente vai começar para tingir a camiseta preta. E o certo é que a gente molhe ela antes, tire esse excesso de água e coloque em imersão 100%. Então, a gente vai molhar essa peça. Mas antes de eu fazer isso, eu vou dissolver aqui a minha tinta, ó. Eu peguei a tinta para tecido de algodão. Essa é uma Guarani. E eu vou despejar ela inteirinha aqui, ó, nesse recipiente, nesse 1 litro de água, para aquela camiseta ficar renovada, tá bom? Então, vamos lá, ó. Fazendo a mágica. Tem muitas pessoas que gostam de dissolver em uma vasilhinha antes de jogar na panela. Mas aqui, como a minha água tá fervendo já há bastante tempo, essa tinta não vai grudar no fundo. Mas se você tiver com uma água que não tá fervida, ela vai descer totalmente para o fundo da panela. Então é importante você saber que precisa dissolver num recipiente diferente. Como a minha água já está aqui há um tempinho, então ela está bem quente, ela não vai descer para o fundo. Aqui a gente usou um recipiente desse inteiro para fazer o tingimento de uma camiseta pequena. Por quê? Porque aqui eu quero que ela pigmente muito, eu quero que ela fique o mais preta possível, certo? Como é uma peça de algodão, ela vai absorver bastante essa tinta. Mas você pode dosar de acordo com a peça que você tem. Então, por exemplo, você já tem uma peça que já tá bem ok, mas você só quer renovar a cor dela, você pode colocar a metade. Você quer deixar
A cor, por exemplo, acinzentada, você pode colocar 1/3 desse vidro num litro de água, então ela vai ficar mais acinzentada, ela não vai ficar 100% preta. E aí você pode ir usando da sua criatividade para ir fazendo esses testes, para entender. E também isso tem a ver com a quantidade de tempo que ela fica fervendo aqui na panela. A maior parte de tempo que ela ficar na panela cozinhando, ela vai absorver mais essa cor, tá bom? Então vamos lá para a parte que a gente tem que molhar esse tecido. Aqui eu tenho um recipiente com um pouco de água para a camiseta, molhei ela. E aí a gente vai tirar esse excesso de água. Inclusive, essas orientações tem lá no seu rótulo da sua tinta quando você compra, tá bom? Então é indicação de fábrica para poder ter a melhor absorção da sua tinta. Quando você não faz esse processo de molhar, pode correr muito risco de você manchar a sua peça, entendeu? Principalmente por conta da composição. Tem muitas camisetas dessa que é vendida como algodão e não é algodão 100%. Então, isso pode acontecer facilmente, tá? Então, aqui a gente vai começar a imersão na panela. E é assim, rapidinho, de uma vez. E a gente coloca ela. E aqui a gente vai mexer um pouquinho. É importante deixar, por exemplo, agora com essa aguinha que ficou aqui, a gente pegar o fixa-cor, diluir nessa água. Quem não tiver o fixa-cor pode usar o sal comum de casa mesmo. O sal que você tem lá para colocar no tempero da comida, você pode pegar, jogar nessa água, que aí você vai conseguir ter um fixador caseiro e mais acessível também. Mas a gente tem os fixa-cores que são vendidos junto com essas tintas, é bem fácil acesso e aí vocês podem usar. Geralmente, o que tem nesses fixadores? Pedra úmide e alguns outros tipos de metais que vão ser mordentes, a gente chama de mordente, que vai fazer a tinta ficar no seu tecido. E por que cozinha assim? Geralmente a gente precisa que a trama do tecido ela abra, igual a nossa pele, igual tem os nossos poros, né? Então essa trama aqui vai abrindo à medida que ela vai esquentando, principalmente com algodão. O sintético isso também acontece, porque são várias tramas lá que faz o fio, né? Então essa trama ela vai abrir, ela vai relaxar um pouco e aí você vai conseguir com que essa pigmentação vai adentrando esses fios. Por isso que é importante ficar mexendo um pouco e aqui a gente vai deixar por volta de meia hora, é um cozimento, né, nessa panelinha aqui. E deixar também o máximo submerso, assim. Tem algumas pessoas que utilizam até alguns pezinhos para essa peça ficar submersa. E aí você mexe um pouco mais nesse começo e aí depois você só vem dando umas cutucadinhas assim, para a peça não flutuar, porque vai acontecer dela dar uma flutuada. Normal aqui ela já ficou bem submersa mesmo. Então, agora nós vamos começar em outra peça. Essa peça aqui, ela é uma peça mista. Ela tem uma porcentagem de algodão e poliéster, tá? É o que eu tava falando com vocês, porque geralmente a gente olha assim e fala, ah, é algodão, mas não é, tá? Aqui a gente vai imergir novamente na água, dar aquela leve molhada, lembrando que essa peça já foi lavada, higienizada, né? Ela tá aqui apenas para esse fim
Então, não tem nenhum tipo de desodorante no braço, né? A peça não tá suja, não deixou de ser higienizada. E uma dica que eu deixo para vocês, geralmente essas camisetas que são usadas, elas ficam com uma manchinha de suor ou do desodorante. Uma dica que eu dou é usar bicarbonato de sódio. Você pode deixar de molho ou esfregar o bicarbonato direto nessa região, ou vinagre, tá? Para tirar esse excesso e na hora de você tingir não ficar aquela marca enorme, porque o desodorante, principalmente o spray, ele tem uns metais que ele não deixa tingir, por mais que seja uma peça de algodão, tá bom? Então aqui a gente, né, vai deixar nossa pecinha aqui separadinha e eu vou pegar, nessa vez aqui, ó, eu vou pegar o Sintex, que é o nossa tinta de tingimento para tecido sintético. Como esse tecido é misto, eu prefiro usar o sintético, que eu tenho certeza que ele vai pigmentar, tá bom? Então, a gente vai dissolver aqui aos pouquinhos, porque eu quero uma tonalidade específica. E esse azul é bem forte. E aqui a gente vai vendo que a tinta já deu uma escurecida, né? Ela já tá um azul, mas eu vou jogar mais um pouquinho, porque não é de acordo com o nosso olho nu que o tecido tá ok. Que vai estar ok no tecido, né? É que a gente vai escurecendo mais um pouquinho. Aqui já foi quase metade do nosso vidro de tinta. E esse azul aqui, ele é um pouco manchado mesmo. Então, a gente vai tentar fazer ele... manter essa textura aqui, né? Desse azul mais clarinho. Vamos lá, imergir a peça. Aqui eu fui no olhômetro mesmo, mas se você quiser escurecer sua peça, aí você coloca ou o vidro todo, ou metade. Aqui a gente colocou menos da metade. Então, agora a gente vai tirar a nossa camiseta, que foi só renovada mesmo, a pigmentação. E aí a gente vai fazer daquele mesmo jeitinho, pegando com bastante firmeza, tomando cuidado com a quentura, porque isso aqui é quente. A gente deixa escorrer um pouquinho. E aí a gente coloca na bacia com água já e vai abrindo a peça. Lembrando que na bacia a gente tem que ter sempre algum mordente, ou fixa-cor, ou o sal, tá bom? Ou a pedra úmide. Lembrando que a água aqui tá fria também, para parar o cozimento, né? Ó, pra você ver, essa água aqui, ó, ela não teve nem soltou o pigmento, ó. Ó. Tanto que é importante a gente ter essa diferença, né? Ó, a água tá limpinha. Eu acho que ela só renovou mesmo. E a gente vai colocar ela para secar para ver como é que ficou isso seco, né? Agora a gente vai fazer uma coisa mais artística nessa peça aqui, que vai para a coleção Invisível da Novelo. E esse tecido aqui é de poliéster. Vamos ver como é que vai ficar. Essa daqui, ó, ela é 100% poliéster, ó. Aqui a gente vai fazer uma coisinha diferente. E eu não vou imergir toda a peça, tá? Eu vou colocar só a parte que eu quero. E enquanto ela fica aqui um pouquinho na água, a gente vai escurecer bastante aquela mesma água que a gente usou a camiseta.
E aqui a gente já usou isso de tinta, ó. Então tem uns 25% aqui ainda nesse frasco. Aqui eu vou usar uma liguinha, porque eu vou pegar apenas uma parte dessa peça para pigmentar. Eu quero exatamente esse efeito manchado. Aí aqui eu vou amarrar no limite aqui que eu estipulei. Vou dar várias voltas. E não tem problema se essa água escorrer igual escorreu aqui, tá? Então, bom, pigmentei mais a minha água. Dei aquela mexida novamente, a água já estava fervendo bastante, então a gente sabe que não vai ter problema com essa absorção da tinta e com manchas. Aqui eu vou colocar e vou ficar segurando, tá? Vou imergir só uma parte dessa camisa. Vamos ver se vai dar certo. Aqui eu quero escurecer. E aí eu vou usar bem o pegador aqui. Para ir apenas essa parte que eu quero. E vou segurar o restante com a mão mesmo. Aqui você vai fazer o mesmo processo. Lembrando que essa aqui é uma peça de poliéster. Eu poderia escurecer ela toda, totalmente, imergir ela toda, mas aqui eu quero dar esse efeito, né? Ó, vou levantar aqui um pouquinho, vamos ver se... Acho que tá rolando. Então, agora a gente vai tirar essa peça pra gente ver como é que ficou, se funcionou, tá bom? Bora lá. Aquele mesmo esquema, a gente deixa escorrer. Tô jogando um pouquinho dessa água aqui para parar o cozimento, porque tá bem quente e aí a água tem que estar fria, né? Agora ficou aqui. Bom, a ideia, eu acho que aqui dá para perceber bem aonde tingiu. Isso aqui é molhado de água e aqui embaixo é tinta. Não sei se vocês conseguem perceber aí, mas aqui, ó, dá para ver bem certinho aqui onde tá a tinta. Então a gente vai levar ele para fora para dar uma secadinha e a gente já mostra como é que ficou. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi nossa oficina de tingimentos e possibilidades. Para você que quiser compartilhar com a gente o resultado de como ficou o seu teste em casa, comenta, compartilha, posta e marca o Circula Roupas. Essas peças, lembrando que elas vão estar à venda lá na Novelo, faz parte da nossa nova coleção. E aproveita para seguir lá, @NoveloModa. E é isso. Até mais!